Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. O meu nome é Luciano Firmino e hoje nós estamos aqui falando ou dando continuidade a mais um estudo. Nesse caso, ao estudo da filosofia, tá? Do módulo 1, dando continuidade a este assunto muito interessante, importante para nosso pensamento. E hoje o tema que nós vamos abordar ele vai ser Sócrates e o pensamento e o surgimento da filosofia ocidental. Esse vídeo é uma complementação, tá? Que nós vamos aí inserir na playlist curso avançado em filosofia módulo 1, tá? Porque existem outros cursos, né, de filosofia, como filosofia da religião e assim por diante. Então, nesse caso, é o curso de filosofia avançado, módulo 1, tá bom? Então, vamos ver hoje o tema Sócrates e o surgimento da filosofia ocidental. Eu costumo dizer o seguinte, que a civilização ocidental, historicamente falando, ela tem três bases. Se uma dessas bases faltar na cultura, na política e na própria propagação da fé, esses elementos ou essas estruturas acabam ruindo. E é por esse fator que seitas, falsos axiomas, falsos pensamentos e movimentos que tendem a desconstruir a realidade é porque falta compreender bem e aceitar de fato a estrutura, a gênese do mundo ocidental, podemos dizer que é a filosofia grega, o cristianismo, tá? Sem mencionar ou porque não é em termos de denominação, é o cristianismo baseado no primeiro século, tá bom? E dentro dessa perspectiva, obviamente tem a inserção dos pensadores como Agostinho, Tomás de Aquino e muitos outros reformadores, tá bom? Que contribuíram para esse cristianismo poder assim evoluir e dar origem ao Ocidente. E por fim temos o direito romano. Então esses três elementos, ou essas três bases, se elas não forem bem entendidas, o mundo ocidental cai por terra completamente e literalmente. Então, eu gosto de trabalhar isso quando eu trabalho qualquer questão relacionada à filosofia ocidental, à teologia ocidental, à história ocidental, tá? Então, isso tem a ver, tá? Isso não foge. Apesar de que o texto que eu vou citar aqui para vocês não é de minha autoria, mas é um texto que é importante ser assim dito. Então, feitas essas breves é, é, explicações ou informações, vamos entrar aqui no texto para a gente poder aí entender bem esse tema, Sócrates e o surgimento da filosofia ocidental. O Sócrates, não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas em outros nós vamos oferecer mais informações, mas o Sócrates é um ser humano, tá? Profundamente falho, isso deve ser sempre colocado em questão, assim como eu, assim como você, mas o Sócrates e muitos outros filósofos da antiguidade, eles se aproximaram muito do que nós temos no Evangelho, tá? Que é o verbo de Deus, né? A razão, o logos, a lógica. Porém, essa lógica que eles trabalhavam ofereceu a eles muita coisa imprescindível, né? E nós temos realmente a agradecer. Mas, ao mesmo tempo, por falta do novo nascimento, por falta de não ir mais adiante e descobrir o Espírito Santo, esses filósofos acabaram se perdendo no caminho. Ou seja, eu gosto também de sempre trabalhar essa reflexão. Por quê? Porque nós precisamos da lógica, precisamos do logos, que na verdade é o Messias, né? A sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo precisamos do Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, é importante e bom sermos filósofos, mas precisamos nascer de novo. Então, o Evangelho trabalha essas questões. Então, o Sócrates, infelizmente, não conseguiu chegar ao Espírito de Deus. Então,
vemos nesses filósofos ainda assim a pecaminosidade humana, né? Então todos têm a capacidade de raciocinar, que é o logos, que é a razão, né? Uma graça de Deus. Mas ao mesmo tempo necessitamos muito mais do Espírito de Deus, né? Ou quando entramos no Evangelho, precisamos do logos e do Espírito ao mesmo tempo. E esse é um dos principais motivos pelo qual temos a teologia aberta, mais uma heresia que está acontecendo por aí. Isso tudo, esse tema trata esses assuntos, né, e requer mais assim, detalhes, requer mais pensamento, né, e muito mais cuidado. Então vamos ver aqui o seguinte: o filósofo grego Sócrates é até hoje conhecido como o pai da filosofia. Porém, existe um outro filósofo, que depois eu vou fazer para vocês aqui depois, em um outro vídeo, que o verdadeiro pai da filosofia é um outro filósofo, tá? Mas aqui é porque virou o ápice, né? Então, o pai da filosofia, por inaugurar um sistema de pensamento que contemplava questões, outras que as tratava pela filosofia existente até aquele momento. Então, basicamente, o Sócrates ele vai introduzir a necessidade não somente de conhecer o cosmos, né, de conhecer o mundo físico, de conhecer o mundo químico, o mundo matemático, o mundo geográfico. Havia essa preocupação, havia, porém, ele vai querer entender mais como o ser humano pode ficar e encontrar a verdade, né? Porque ele observava muito que na sua época havia muitos enganadores. Então, ele jamais iria admitir duas verdades opostas. Ou uma está certa, ou uma está errada. Ou seja, eu sempre gosto de dizer também que não existe dois lados da história. Existe o lado verdadeiro e o lado falso da história, né? Apenas um que é historicamente demonstrado. Então, se você acredita que existem duas versões da mesma história, está errado, porque a história é uma só, né? O que acontece é que nós tendemos, ou somos tendenciosos, ou distorcemos alguma coisa para nos favorecer ou prejudicar alguém. Mas o verdadeiro sábio é aquele que conta a história, ou vive a história, porque ele se introduz e aceita o fato como é. E não vai, de forma alguma, adulterar. Então, só existe uma única verdade, né? Aqui, nesse contexto, pode-se atribuir as questões mais caras à filosofia grega nesse sentido filosófico inaugurado por Aristóteles, por Sócrates. Confira a seguir como se chegou a esse pensamento. Então, o pensamento do Sócrates, ele é muito, podemos dizer, quando ele está dentro da estrutura do Logos, ele é profundamente cristão, tá? Porque ele se preocupa em procurar a verdade. Porque a verdade em si não está no homem. O homem necessita encontrar a verdade e permanecer nessa verdade. Porque a verdade, conforme o próprio apóstolo João disse, que a verdade é Cristo, né? João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não somos nem a verdade, não somos o caminho e nem somos a vida. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Então eles estavam indo para a verdade, mas faltou para esses filósofos entrarem no caminho, que é a citação do Evangelho do Novo Nascimento, e chegarem à vida, né? Professar a fé cristã. Porém, eles só estavam indo para a verdade. Obviamente, como falei a vocês, eles necessitavam também da iluminação do Espírito de Deus. Mas, graças a Deus, vocês já têm tudo isso, né? Pois bem, então esse pensamento de Sócrates, ele é muito importante para a gente perceber o mundo como é e para não sermos enganados, nem por nós mesmos, nem pelas nossas limitações, né, que as nossas limitações, elas nos enganam. Tá? Eu mesmo tenho muitas limitações. E essas limitações me prejudicam, me enganam, não me fazem chegar ao ambiente perfeito. Né? Então a gente precisa cuidar, trabalhar, ajustar, evoluir. Tá? Então tudo isso faz parte dessa perspectiva, tá? E muito mais, obviamente, tá bom? Então nós começamos aqui pelos pré-socráticos, né? São personagens um pouquinho antes de Sócrates, né?
é que nem a história, né? Existe a pré-história, que alguns hoje em dia estão retirando essa questão, mas de fato existiu a pré-história no sentido evolucionário, tá? Depois existiu a história, depois suas subdivisões. Mas os pré-socráticos é o seguinte: ao dizermos que a preocupação que marca a filosofia antiga grega é a reflexão sobre a natureza. Você observa aqui essa imagem que os pré-socráticos se preocupavam com o cosmos, com o universo, com os planetas, com o sistema fora da Terra e com a própria Terra, com a biodiversidade, enfim, né, com a questão química, física. Tá? Deixa eu ver aqui. Estamos nos referindo especificamente à filosofia pré-socrática, o que não compreende toda a filosofia antiga, porque os filósofos pré-socráticos tinham como principal preocupação a análise e o entendimento da realidade natural objetiva, tá? Um mundo puramente físico, né? Um mundo mecânico, né? Lembrando aí as teorias de Isaac Newton, né? A questão mecânica, certo? E posteriormente, agora, a questão da física quântica. Então, temos aqui uma observação. Nesse contexto, todos buscavam encontrar e compreender o elemento que não só tornavam o todo possível, mas também que ordenavam esse todo chamado natureza. Então, cada pensador nessa época vai apresentar sua teoria, sua interpretação, sua hipótese para a gênese no universo. Então, o nascimento da filosofia socrática. Ao dizermos que Sócrates foi o pai da filosofia ocidental, dizemos que ele foi o primeiro a pensar a filosofia nos termos pelos quais ela se desenvolveu ao longo dos anos. Isto é, os pré-socráticos são assim chamados porque antecederam Sócrates. Isso os insere em uma tradição distinta da socrática. Uma observação aqui. Os pensadores de Sócrates se mostram inaugural porque ele acaba por abordar problemas relacionados às questões sobre o ser que antes não eram expressados, não eram buscados, não eram vistas como importantes. Né? Então, Sócrates agora vai se concentrar no ser humano, na alma, na psique, na racionalidade humana. Tá? Então, primeiros traços metafísicos. Sócrates foi o primeiro, na filosofia ocidental, a lançar luz sobre a essência das coisas para além de um elemento natural. Ou seja, ele não só acreditava no mundo físico, porém, ele vai agora acreditar no mundo espiritual. Ou seja, para ele, o Sócrates, não importava se todas as coisas existentes adivinham de um mesmo elemento natural, mas importava para o pensador em questão se todas as coisas eram feitas da mesma essência, isto é, se todas as coisas têm o mesmo ser. Uma observação aqui. Nesse contexto, para além do pensar, a realidade objetiva das coisas, a filosofia socrática inaugura os primeiros traços metafísicos da filosofia ocidental. A preocupação com o ser, com as virtudes e com a esfera sociopolítica, que mais tarde seria aprofundada por Platão e Aristóteles. Aqui você já percebe, aqui você já pode acompanhar como se deu o pensamento pré-socrático, até o pensamento socrático. Além de ver como as questões metafísicas, tá? Essas questões são muito importantes, tá? Nosso linguajar seria as questões também espirituais, tá? Mas eles preferem falar de metafísica. Então, essas questões metafísicas foram inseridas no ser filosófico e deslocaram a reflexão sobre a realidade natural objetiva para a metafísica, considerando a partir da essência das coisas a polis grega e a amplitude da esfera humana. Então, nós temos aqui essa leitura tá, com o tema o surgimento. Aqui no começo, fica melhor para você visualizar. Deixa aqui. Sócrates e o surgimento da filosofia ocidental. Então, esse é um pequeno texto que nós vamos inserir aqui no curso de filosofia, tá? Avançado, módulo 1, apenas para ser complementar, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bons estudos!